Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou responder mais uma questão sobre sistemas de forças aplicadas a um ponto material, tá bom? Então, esse é o segundo exemplo lá do slide de vocês. Então, vamos lá, galera. Bom, eu separei aqui o que diz a questão, né? Primeiro, diz que o sistema está em equilíbrio, né? Em repouso, equilíbrio estático em repouso. Fala que fio e polias são ideais, então não tem atrito, né? E aí, a questão pede a relação entre o peso de A e o peso de B. É fornecido esse ângulo aqui, né? E tem esses dois bloquinhos. Então, vamos lá, né? Primeiro, pessoal, como a gente já conversou nas aulas anteriores, a gente precisa elaborar o diagrama de corpo livre, certo? Que vai ser aquele desenho que representa todas as forças que estão atuando, né? Então, ó, primeiro separando, isolando os corpos, né? A gente viu que quando tinha só um corpo, a gente desenhava só um diagrama. Quando tem mais de um, a gente vai isolar, né, ambos. E aí desenhar um diagrama de corpo livre para cada. Então, vamos lá primeiro com esse bloquinho A. Bom, pessoal, o bloco A, eu vou ter aqui, ó, vou separar aqui em pontos. Vou chamar aqui de ponto A, aqui de ponto B e aqui de ponto C. E aí, visto que a gente está falando de fios, né, de cabos, a gente vai ter trações, né? A gente vai ter uma tração aqui, vai ter outra tração aqui, vai ter um valor de tração aqui. Vamos primeiro tratar desse bloco, né? Então, aqui a gente vai ter essa tração do ponto, entre o ponto B e A, que eu vou chamar T de B para A. Vou desenhar aqui, ó. T de B para A. E aí, pessoal, eu vou fazer algo diferente do que a gente tem feito para vocês, né? Não caírem em casquinhas de banana. Então, ó, aqui eu posso imaginar tranquilamente, né? Que se trata de um triângulo retângulo, né? Então, ó, vamos para cá. Aqui a gente tem isso, né? Aqui a gente, né, pode visualizar aqui, ó, uma reta. E aqui um cateto. Vamos desenhar assim, né? Bom, aí aqui, pessoal, é 60 graus. E aqui, um ângulo reto, né? Então, se o somatório dos ângulos internos desse triângulo é 180 e aqui é 60, né? Então, aqui só pode ser 30 graus, certo? Então, eu vou decompor minhas trações em relação a esse ângulo aqui. Professora, posso decompor em relação a esse ângulo? Pode. Como aqui forma um ângulo reto, né? Se aqui é 30, esse daqui vai ser 60, tá? Então, aqui, ó, 30 graus. Tem essa outra tração aqui, ó, né? Que a gente pode observar que esse valor dessa tração vai ser o peso desse próprio bloquinho A. Então, eu vou escrever aqui, ó. Essa tração vai ser igual a meu PA. E ainda tem essa tração aqui, ó, de B para C, certo? Tração aqui, ó, no eixo X, T de B para C. Já posso observar que essa tração inclinada aqui, a gente vai precisar decompor em duas componentes, né? Uma componente vertical e uma componente horizontal. A componente vertical, a gente vai chamar de tração de BA, na direção Y, né, porque tá assim em cima do eixo Y. E essa outra componente aqui, horizontal, a gente vai chamar de T de BA na direção X, porque tá sobre o eixo X, beleza? Agora, pessoal, não tem mais nenhuma força que eu tenha que representar em relação a este ponto aqui. Então, eu vou representar agora este outro corpo, né? Se a gente estiver considerando esse bloquinho C, o que é que a gente vai ter? Para baixo, a gente vai ter apenas o peso do bloquinho, né? PB. E aqui, pessoal, para cima, a gente vai ter a mesma tração daqui, né? T de BC. Certo? Que no final das contas, a gente vai perceber que essa tração de B para C é igual ao próprio peso desse bloco, certo? Porque só tem ele aqui puxando esse sistema, né? Tendendo a puxar esse sistema nessa direção. Então, essa tração ela é igual ao próprio peso do bloco, mas a gente tem que escrever isso, certo? Para ficar mais claro. Então, aqui, ó, T de B, C.
e um pontinho C, né? Pronto, não tem mais nada em relação a esse corpo, não tem nada, nenhuma força no eixo X, então a gente pode prosseguir. Primeiro, como aqui a gente só tem a força no eixo Y, eu vou fazer em relação a esse bloco, certo? Lembrando que aqui é o diagrama de corpo livre e aqui também. Então, primeiro em relação ao bloco B, vou até fazer aqui ao lado, ó. Bloco B. A gente vai ter o somatório das forças apenas no eixo Y, né? E aí, como o sistema está em equilíbrio, mas está em repouso, né? Esse somatório das forças vai ser igual a 0. Então, a gente vai escrever, olha, acima do eixo a gente tem essa tração positiva, T de B, C, e abaixo do eixo a gente tem o bloquinho, o peso do bloco B, certo? Igual a 0. Então, como a gente já tinha deduzido anteriormente, a tração do bloco, né? A tração no cabo BC vai ser igual ao peso do bloco B. E aí, a gente vai deixar isso aí, vamos para trabalhar nesse outro diagrama aqui. Bom, aqui tem forças em X e em Y, então, eu vou fazer primeiro em X, né? O somatório das forças em X, vamos lá aqui. Somatório das forças em X igual a 0. Em X, pessoal, eu tenho a tração de B para C no sentido positivo do eixo, né? E aqui eu tenho T de BA, X no sentido negativo do eixo. E não tenho mais nada no eixo do X, então eu vou igualar a 0, certo? Em Y, por sua vez, Fy igual a 0, eu vou ter, pessoal, a componente vertical da tração BA, né, para cima, então positivo, T de BA na direção Y, e abaixo eu vou ter o peso do bloco A, certo? Igual a 0. Então, aqui, pessoal, ele me pede a relação entre PA e PB, então, eu tenho que descobrir quem é PA, então já vou deixar PA aqui, ó, isolado. PA menos PA, né? Igual... Esse T de BA tá positivo, passa para o outro lado negativo. Eu multiplico ambos por menos 1, né? E aí ambos ficam positivos. Então, PA vai ser igual a T de BA na direção Y. Certo? Então, já encontrei aqui, para PB é igual a T de BC e PA é igual a T de BA na direção Y. Então, agora vamos trabalhar, né? Essas equações. Primeiro, pessoal... Em relação às componentes da atração T de BA, né? Em X, a gente vai ter T de BA na direção X. E aí, no caso, a gente vai enxergar essa parte aqui, ó. Vou circular aqui para vocês, como se fosse um triângulo. E esse triângulo tá dessa forma, né? Aqui a gente tem essa parte... Tem essa outra, e aqui esse outro cateto, né? Ignora esse pedacinho que ficou. Aqui a gente tem 30 graus. Aqui a gente tem T de BA, né? Aqui nessa componente é T de BA Y. E aqui é T de BAX, certo? Porque aqui em cima. Porque aqui só é a projeção, né? Aqui embaixo e aqui é a mesma coisa. Então, né? Tudo faz a gente colocar em cima ou embaixo. Beleza, né? Então, pessoal, quem vai ser meu T de BAX? Em relação a esse ângulo aqui, olha, se a gente virar o triângulo, eu vou virar para que vocês observem de forma melhor, certo? Se você virar o triângulo, esse cateto aqui, em relação aos 30 graus, ele vai ser meu cateto oposto. Então, quando a gente for fazer a componente X, ela vai estar com o cosseno do ângulo de 30 graus, certo? Ao passo que... essa componente T de BY, T de BAY, ela vai ser o cateto adjacente a esse ângulo. Então, ela vai estar com o cosseno do ângulo 30. Então, vamos lá. Primeiro, né? Cosseno de 30 graus. Vai ser quem? Cateto adjacente ó, ao ângulo T de BAY sobre a hipotenusa T de BA. Aí, a gente vai fazer meios por extremos, né? E aí, a gente escreve T de BAY como T de BA multiplicado pelo cosseno de 30 graus, certo? Vamos fazer a mesma coisa agora para
T de BAX, né? Então, T de BAX, a gente viu que é o cateto oposto a esse ângulo de 30 graus. Então, vai estar com o seno do ângulo de 30, né? E aí, quem vai ser o seno de 30? Vai ser o cateto agora oposto, T de BA na direção X, sobre a hipotenusa T de BA. E aí, a gente faz meios por extremos e tem que T de BAX é igual a T de BA multiplicado pelo seno de 30 graus, certo? Então, já tenho T de BAY e T de BAX, certo? Então, ó, se a gente lembrar, vou nomear as equações. Vou chamar aqui de equação 1, essa aqui de cima. Vou chamar essa daqui de equação 2 e essa outra de equação 3. Então, pessoal, da equação 2, eu vou escrever aqui, ó, de 2. O que que a gente tem? Bom, a gente tem aqui T de BC é igual a T de BA na direção X, né? Só passando esse aqui para o outro lado, trocando o sinal. Então, a gente sabe que T de BAX é quem, pessoal? É T de BA vezes seno de 30. Então, T de BA multiplicado pelo seno de 30 graus, certo? E aí, a gente tá precisando saber quem é PB, né? O peso do bloco B é igual à tração de BC. Ora, se a tração de BC é T de BA seno de 30, né? Logo, a gente pode escrever que o peso do bloco B também é igual a T de BA multiplicado pelo seno de 30 graus, certo? Agora, me falta achar o peso do bloco A, né? Então, da equação 3, eu vou até colocar aqui, ó, que isso aqui foi retirado da equação 1, né? Aí, da equação 3, o que é que eu vou ter? Eu tenho que o peso do bloco A é igual à tração de BA na direção Y. E eu sei que a tração de BA na direção Y, ela vale T de BA multiplicado pelo cosseno de 30 graus, certo? Então, pessoal, o que é pedido na questão, né? Na questão pede a relação entre o peso de A e o peso de B. Então, agora só falta me escrever, né? Quem é PA sobre PB, né? PA sobre PB vai ser igual a PA T de BA multiplicado pelo cosseno de 30 graus. E o peso do bloco B vai ser igual a T de BA multiplicado pelo seno de 30 graus. Aí, pessoal, aqui é igual a esse, né? Então, esse dividido por esse dá igual a 1. Então, eu posso escrever aqui peso de A sobre peso de B vai ser igual a cosseno de 30 graus sobre seno de 30 graus. Certo, pessoal? Tranquilo, né? Aí, agora é só substituir os valores. Então, pessoal, aqui, ó, apareceu, né? Vamos só substituir, né? Onde tem cosseno de 30, a gente substitui por raiz de 3 sobre 2. Então, aqui vai ser raiz de 3 sobre 2, dividido por 0,5 ou 1 dividido 2. Aí, a gente vai usar aquela propriedadezinha das frações, né? Vou colocar aqui embaixo, PA sobre PB. A gente vai manter a primeira, né? Raiz de 3 sobre 2, multiplicar pelo inverso da segunda, né? 1 sobre 2, o inverso disso, 2 sobre 1, o 2, né? Aí, pessoal, 2 com 2, né? 2 dividido por 2 dá 1. Então, a minha relação entre PA e PB é igual a raiz de 3. E aí, achamos a resposta da questão. Espero que vocês tenham gostado e entendido a resolução, né? Estarei disponível para as dúvidas. Até mais, pessoal!